Todos, que a paz do nosso Mestre Jesus seja uma constante entre nós e que a espiritualidade amiga possa me envolver em seu amor e em sua luz, me mostrando as melhores palavras a serem ditas na palestra de hoje, para que possamos absorver e aprender com amor e carinho, tá bom? Então hoje, gente, nós vamos falar sobre uma coisa que é super atual. Lá em 1800 e tralalá, o Lacordaire falou, mas isso é uma coisa que até hoje, infelizmente, é muito ativo nos dias de hoje. Sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O item 12, orgulho e humildade. É um tema super atual, né, gente? O orgulho e a humildade. Então, o objetivo, né, desse estudo é fundamentalmente de todas as virtudes, né? Para isso, nós vamos tratar do orgulho, da humildade e das orientações evangélicas a respeito do tema, certo? Não podemos fugir disso. Então, o que significa orgulho? Orgulho é o conceito elevado ou exagerado de si próprio. Amor próprio demasiado. Soberba, né? O nome correto. Soberba. A humildade é uma virtude que conduz o indivíduo à consciência de suas limitações. O humilde não se deixa influenciar pelos elogios ou pela situação de destaque em que se encontra, certo? Eles têm noção de que um elogio não pode fazer dele um ser superior, ok? E a humildade a religião é a virtude cristã, né? Oposta à soberba, muito recomendada por Jesus, certo? Então, diante disso, nós vamos conversar a respeito. O espírito de Lacordaire, lá em Constantinopla, no ano de 1863, ele já falava sobre isso, né? Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui para não me atrapalhar e também vocês me ouvirem. Naquela época, ele já falava, né, do orgulho, que hoje é a chaga do mundo. O orgulho e a vaidade, eles levam a pessoa ao abismo. Toda pessoa orgulhosa, infelizmente, acaba caindo no orgulho, no abismo. Por quê? Porque tudo ele sabe, ele pode, ele faz, ele diz, ele manda, ele desmanda e a gente obedece. Na concepção dele, né? Do orgulhoso, não é assim? Alguém conhece um orgulhoso aqui? Será que alguém de vocês conhece um ser desta espécie? Então, nós vemos por aí todos os dias na atualidade, né, pessoas soberbas que dizem exatamente o que eu acabei de falar, que faz tudo, ou é do jeito dele ou não é, não aceita, né, que lhe ensinem nada, porque na concepção dele ele já sabe fazer tudo, acho que ele já até nasceu sabendo, infelizmente, né, sabendo tudo. Então tá aí, para quem quiser ver, na TV o tempo todo, né, para quem quiser ver. O famoso que fala, eu sei, eu posso, eu mando, eu tenho, né, mas as pessoas esquecem, né, que nada nós levamos desse mundo. Tudo que nós temos aqui vai ficar. Nós temos esse conhecimento, não é?
Eu já disse numa palestra anterior que a felicidade não é deste mundo. Nós já conhecemos também essa passagem do Evangelho, né? Portanto, o que nós temos aqui vai ficar tudo, gente. A casa vai ficar, o carro vai ficar, a arrogância vai ficar, né? Não adianta a gente querer achar que nós somos o maioral, porque na verdade não somos. Nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para aprender como lidar com as coisas e não para dizer que nós estamos aqui porque nós somos um ser superior, não é? Infelizmente, a verdade é uma só. A soberba atrapalha, infelizmente. E toda pessoa que é orgulhosa e soberba, ela não aceita que o outro fale, né? Ai de alguém chegar nela e falar: ô fulana, vai com calma, você está sendo muito soberba, aprende a tratar as pessoas melhores, né? Não, a pessoa nem pode falar nada que a outra vai já dar uma cacetada, né? Para derrubar com toda vontade, para falar: sai para lá, que você não é ninguém aqui. Infelizmente, é dessa forma que as coisas acontecem. Mas eles esquecem que tudo que tem aqui vai ficar. A gente só vai levar o quê? As nossas boas ações, as nossas boas atitudes, né? O amor ao próximo que nós tivemos por aqui, nós vamos levar, certo? Esse tipo de coisa boa, só coisa boa é o que a gente vai levar. Porque Deus nos dá a condição de termos bens materiais para que nós possamos viver aqui na Terra, né? Nós precisamos desses bens materiais. Nós precisamos do dinheiro, nós precisamos das coisas para dentro de casa, para o trabalho, mas nós precisamos também o quê? Trabalhar para conseguir, né? Não é querer. Eu quero e você vai ter que me dar. Nós temos que trabalhar para isso. E nós temos que trabalhar também para podermos ser pessoas melhores, não é? Nós não temos que lutar conosco mesmo. Não é uma briga danada, gente, quando a gente faz alguma coisa e é automático, né? A gente faz alguma coisa de ruim para alguém, na hora a nossa consciência já cobra. Não cobra? A mim cobra. Cobram vocês também, eu tenho certeza. Porque nós já temos o aprendizado do amor ao próximo. Como disse, né? Como diz os dois mandamentos mais importantes: amar a Deus como todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Então só esses dois mandamentos já diz o que Deus quer da gente. Como é que nós vamos ser orgulhosos, maltratar as pessoas e querer que Deus nos recompense por isso? É possível? Será que nós merecemos essa recompensa? Né? Infelizmente, a felicidade não é deste mundo. O que temos aqui são momentos felizes, né? Porque o que temos também de material aqui é temporário, é empréstimo, né? E quando nós voltarmos para a nossa pátria espiritual, que é a nossa verdadeira casa, tudo isso vai ficar aqui, tudo isso. Não adianta querer levar, não vai caber no caixão, tá, gente? Só para vocês poderem perceber, não vai caber no caixão, vai ficar. Vai levar a roupa do corpo e olhe lá, tá? Enquanto o rico ostenta o orgulho, a sua riqueza, o pobre sofre frio e fome, né? Porque o pobre, não, em determinado tempo, não tem, está passando por uma situação difícil,
precisa ser rico para ir lá ajudar esse nosso irmão? Nós precisamos ser rica? Não, né? A gente pode sim dividir o que nós temos. Nós temos. Se nós temos um pacote de arroz e o nosso irmão está precisando de um pouco de arroz, vamos dividir aquele pacote, porque Deus vai prover. Deus vai nos dar de volta e vai dar em dobro, gente. Pode ter certeza disso, porque Deus está o tempo inteiro olhando as nossas atitudes. Não pensa que o que a gente está fazendo Deus não está vendo não, hein? Ele é o culpado? É. Mas Ele está atento a todas as nossas ações. E se nós agirmos de maneira caridosa, com humildade, com respeito, com carinho, Deus vai nos dar de volta tudo aquilo que nós fizemos ao nosso irmão. Então, se eu fizer o bem para o meu irmão, eu vou receber o que de Deus? O bem. Se eu fizer o mal, eu vou receber o quê? Por quê? Porque quando a gente aponta alguém, a gente aponta a pessoa, nós temos um dedo apontado para a pessoa, mas nós temos 3 apontados para a gente e um para Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado no momento de acusar, de julgar ou de maltratar alguém, porque isso vai retornar para a gente. Da maneira que nós fizermos, vai voltar para a gente. Se eu fizer o mal, eu vou receber o mal de volta. Se eu fizer o bem, eu vou receber o bem de volta. Porque Deus está olhando e Deus sabe de todas as coisas, de todas as necessidades, e às vezes Ele coloca a gente. Já reparou que às vezes Ele coloca situações na vida da gente para Ele poder ver, nós demonstrarmos o nosso verdadeiro amor? Já reparou? Começa a prestar atenção. As coisas acontecem. Às vezes uma pessoa vai na sua porta: olha, eu estou desempregada, será que você não tem um arroz, um feijão para me dar? Aí nós olhamos para a pessoa e falamos assim: ah, esse cara está querendo, porque eu já ouvi muito disso, esse cara está querendo isso para vender e beber depois. Não tem pessoas que falam isso? Eu já ouvi. Gente, o que a pessoa vai fazer com o que está te pedindo e você der, não pertence a você. A sua parte é fazer de coração. Pediu, eu tenho, vou lá e dou, não tem problema algum. Se a pessoa vai fazer bom ou mau uso daquele pertence que você deu, o problema não é seu, a dívida não é sua. Se ele usou a determinada coisa para vender, para usar de maneira ilícita, a dívida é dele. Guardem sempre isso. A dívida é dele, não é sua. A sua parte você fez. A sua caridade foi feita e Deus sabe disso. Deus sabe tanto do seu coração quando doou, quanto da pessoa que pediu. Então não é você que tem que julgar. Concorda? Não é uma verdade isso? É feio ser rico? Ter posses? Não. Né? Claro que não, porque nós precisamos disso, nós precisamos ter para poder conviver, para poder viver, se autossustentar, ajudar as pessoas, né? Então não, dinheiro não é feio ter e não é proibido ter posses, podemos ter, mas que nós possamos ajudar aqueles que não têm e que precisam, né?
Porque mesmo sem ter, todo mundo aqui conhece, acredito, a história da viúva, né? Da viúva que só tinha 2 denários e foi lá e deu esses 2 denários como doação para os necessitados. E aí Jesus disse que a doação dela foi a maior doação feita. E os ricaços lá, os poderosos, tinham doado muitos sacas de ouro, perfumes, sacas de comida, porque na época era saca, né, de arroz e feijão. E os poderosos doaram tudo isso. Mas a doação mais valiosa foi a da viúva, porque ela não tinha, ela tinha aqueles 2 denários, que na época chamava-se denário. E ela foi e doou o denário. Então, para Jesus, a maior doação é a dela, porque ela doou o que ela não tinha, na verdade, né? Enquanto os ricos e os poderosos doaram-lhe o que estava sobrando. O que estava sobrando é doação. É como as pessoas falam, né? Às vezes as pessoas falam assim: escuta, eu tenho lá em casa um armário para te doar, você quer? Já viu lá a situação da pessoa, ela não tem, ou o que você vai doar é melhor do que o dela. Estou dando um exemplo, tá, gente? Aí a pessoa fala: ai, que bom, não, eu quero sim. Aí eu viro para a pessoa e respondo: então você vai retirar logo, tá? Porque eu preciso desocupar o espaço para poder colocar o novo que eu comprei. Gente, isso é caridade? Hein? Isso é caridade? Quem está fazendo caridade aí? Eu, que estou doando e mandando ela tirar logo o armário da minha casa? Ou ela, que está desocupando o lugar para mim? Quem está fazendo caridade? Eu ou ela? Vamos pensar nisso, né? Porque às vezes a gente não pensa nessa situação, né? Então eu quero doar. Fulano, tem um armário assim, você quer? Ai, preciso sim, quero. Então vamos fazer o seguinte: eu vou pegar esse armário, vou levá-lo até a sua casa e vou te ajudar a colocar no lugar. Tem um espacinho lá? Tem, né? Porque eu não tenho armário, então eu tenho um espaço. Então eu vou levar. Eu não tenho carro, eu não dirijo, eu vou pagar um caminhão, qualquer coisa, para levar esse armário até essa pessoa. Aí sim eu estou fazendo caridade. Porque, gente, a pessoa não tem armário, a pessoa não tem condições de comprar um armário. A pessoa vai ter dinheiro para pagar o frete, para levar o armário? E rápido, correndo assim, do jeito que você quer, para desocupar o lugar? Não é? Casos para se pensar, tá, gente? Eu gosto de dar esses tipos de exemplo para a gente ver que às vezes na nossa concepção nós estamos fazendo caridade, mas na verdade não estamos. Quem está fazendo caridade é a outra pessoa que vai tirar o armário para desocupar o seu espaço, certo? Então aí, gente, é horrível. É uma situação horrível a gente não estender a mão a um necessitado. Não aqueles que tiram fotos, né, para mostrar os seus feitos. Porque não tem gente que... Até eu vou comentar que eu estava olhando no Instagram e aí eu vi uma postagem do Marcos Mion. Não sei se vocês viram. O Marcos Mion, ele deu um apartamento para a funcionária dele. Vocês viram? Ele doou um apartamento para a funcionária dele. O que ele fez? Postou lá no Instagram que estava entregando a chave do apartamento para a funcionária.
Ele está certo? Ele fez de bom coração? Ou ele quis única e simplesmente mostrar para os outros que ele é caridoso? Não é, gente? É feio isso. Que a mão esquerda não saiba o que fez a tua direita. Que você faça a sua doação e a sua caridade, mas que você não saia apontando para os outros que você fez. Porque a partir do momento que você contou, você já ganhou a sua recompensa, né? Jesus disse, você já recebeu a sua recompensa. Que é os outros falando, né? Ai, como você é bonzinho, você me deu um apartamento. Precisa disso, gente? Não precisa. Deixou de ser caridade para ser exibicionismo. Eu estou dando ele como exemplo, mas a gente sempre vê, né, para o povo pessoal assim, igreja, casas espíritas, todos, vai fazer doação de cesta básica, vai fazer doação de comida na rua. Aí você vê lá a pessoa entregando uma marmita pro morador de rua e tirando foto. Gente, tirando foto. Ele está fazendo caridade? Eu gosto de falar desse tipo de coisa como exemplos, porque às vezes a gente até faz, né? A gente faz, porque nós somos passivos de erro, certo? Então eu gosto de estar dando esse tipo de exemplo para que a pessoa possa pensar. Quando for fazer, nossa, ó, a Zezé comentou sobre isso lá, não vou fazer não, né? Já aprendi que está errado, né? Não vou fazer mais não. Não é assim? Então, gente, porque hoje nós estamos poderosos, né? Mas quem te garante que já não fosses tão pobre quanto o seu irmão o é? Quem garante? Hoje nós temos poder. Mas e numa encarnação passada? Aí na encarnação passada você nasceu pobre, fez tudo bonitinho que tinha que ser feito, e Deus falou, vou te dar uma oportunidade, vou te dar bens para que você possa ajudar outras pessoas. Aí a gente reencarna, e aí esquece, né? A gente esquece, não esquece. E aí faz o quê? Abusa deste poder que é nos dado por Deus. Deus nos dá a condição de crescer, de termos, né, posses. Para quê? A intenção de Deus é o quê? Deixar você riquinho, bonitinho? Não, a intenção de Deus é que você, com tudo que você já aprendeu, possa retribuir o carinho que lhe foi dado por Deus, essas posses, não é? Então quem pode garantir que você já não foi pobre numa encarnação passada? O orgulho, ele é um sentimento de prazer, né? De grande satisfação, com o próprio valor, com a própria honra. Então, às vezes, a gente pode ter um certo orgulho, sim. Podemos ter. Por exemplo, me matei a vida inteira para formar um filho, né? Que os pais geralmente o que pensam é no progresso do filho, né? Aí o filho se formou. Não é um orgulho para os pais um filho formado? Esse tipo de orgulho é bom, é maravilhoso. Seu filho estava desempregado, conseguiu um emprego. Não é um orgulho? Nossa, que bom, meu filho agora está trabalhando e vai poder seguir a sua vida.
é um orgulho bom, não é? Uma pessoa orgulhosa, ela mostra altivez, né? Soberba, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar segredo desprezo em relação a outras pessoas. Então, toda pessoa que só pensa em si, que tudo sabe, que tudo vê, parece o guru, ela não se preocupa se ela desprezar alguma outra pessoa, porque ela não enxerga isso. Ela não enxerga que ela é orgulhosa e que ela despreza as pessoas. Não é? Não vemos isso direto? Na psicologia, foram definidos 2 tipos de orgulho, o positivo e o negativo. Eu já até comentei aqui sobre um orgulho positivo, né? O positivo é o chamado de autoconfiança, autoestima, né? E o negativo é chamado de soberba. Não tem outro nome para ele não, gente. Infelizmente não tem outro nome para ele não, é soberba mesmo, né? Então, e a humildade? Deixa eu tomar uma água. Ao contrário do orgulho, nós temos a humildade, né? A humildade é a simplicidade, é a modéstia, é uma qualidade no qual todos se encontram no mesmo nível de dignidade, respeito, simplicidade e responsabilidade. A verdadeira humildade é gostar de coisas simples, reconhecer o que somos, né? É trabalhar para sermos melhores hoje mais do que fomos ontem. Se cometemos algum erro ontem, hoje devemos consertar o erro que fizemos ontem, porque nossa própria consciência nos cobra, não é, gente? Quando a gente faz alguma besteira, a nossa consciência nos fala: puxa vida, eu não podia ter feito isso, eu não deveria ter feito isso. Não é assim? Então, nós temos que estar trabalhando sempre para sermos melhores do que fomos ontem para sermos hoje. Hoje nós temos obrigação de sermos melhores do que ontem, né? Nós temos que ter empatia com os nossos irmãos, né? Assim como Jesus, que sempre foi amor. A nossa função é seguir os ensinamentos de Jesus. Não é para isso que nós estamos aqui? No aprendizado? No Espiritismo, a humildade é o alicerce do progresso espiritual. É a virtude que nos leva a reconhecer a nossa total dependência de Deus. Deus, a nossa condição de irmão uns dos outros, né? E a nossa responsabilidade individual no bem. Nós temos que ter essa responsabilidade de sermos ou de tentarmos, né, sermos como Jesus, porque é difícil, não é fácil não. Mas se a gente não tentar, né, como ele próprio diz: vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Se ele falou isso pra gente, por que nós não podemos nos esforçarmos para sermos? Não é verdade, gente? Temos que dar o primeiro passo. O degrau está ali para a gente subir. Temos que subir o primeiro degrau e assim sucessivamente, com calma, com tranquilidade, sem cobrança. Não é para ficar se cobrando: ai meu Deus, eu errei, caramba, ok, errei, vou acertar. Da próxima vez, aquele erro eu já não cometo mais. Não é assim?
Então, já terminando a palestra, para ilustrar o que significa orgulho e humildade, eu vou contar uma historinha para vocês, que não é a primeira vez que eu conto, mas eu amo essa historinha porque ela nos faz refletir. Existe uma casa espírita onde tem um palestrante. Nessa casa eu vou usar o espiritismo para dar exemplo, né? E esse palestrante, ele é famoso. Quando ele vai fazer uma palestra, enche a casa. Quando sabem, fulano vai fazer palestra, a casa enche. Então ele está lá, né? Todas as vezes fazendo a sua palestra, levando os ensinamentos de Jesus. E ele percebe que sentado lá no fim do salão, tem um senhor, bem simplesinho, sentado lá assim, prestando muita atenção na palestra. E toda vez ele olha e vê aquele senhor lá no fundo, no cantinho lá, tipo, tomara que ninguém me veja, sabe? Bem no fundão do salão, estava lá esse senhor. Toda vez que esse palestrante ia fazer a palestra, o senhor estava lá no fundo da palestra. Um certo dia, ele chegou, subiu ao púlpito, então ele já tinha costume, né? Ele chegava e já olhava lá no fundo para ver aquele senhor. E o senhor não estava. Ele estranhou, né? Nossa, cadê? Hoje ele não veio, eu vi? Mas tudo bem. Falou, fez o que tinha que fazer, foi embora. Voltou numa próxima, olhou, o senhor não estava. Aí ele, nossa, passou. Ele continuou lá dando as maravilhosas palestras que ele dava, até o dia em que ele desencarnou. Quando ele desencarnou, que ele foi para o plano espiritual, quem estava lá para receber esse nosso amigo palestrante? Lá anotando as coisas. Quem? O senhor que eu ficava assistindo e ouvindo a sua palestra. Quando ele chegou lá, ele falou, mas como? O que significa isso? O que você está fazendo aí? Por que eu tenho que falar com você? Eu fui palestrante na Terra, eu passei os ensinamentos. O senhor, com toda a calma, com todo o amor do mundo, virou para ele e respondeu, sabe o que é? É que enquanto o Senhor falava, eu praticava. Aí está o verdadeiro sinônimo de orgulho e humildade. Tá bom, gente? Era isso que eu queria passar para vocês na tarde de hoje. Muito obrigada. Até uma próxima. Fiquem com Deus.